Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Biologia, nossa primeira aula do terceiro bimestre e última aula sobre as intervenções humanas e os desequilíbrios ambientais. Nós vamos nos aprofundar um pouquinho na poluição da água e conversar sobre um assunto muito comum que cai em vestibulares e no Enem, tá? Que é a eutrofização. Você já ouviu essa palavra? Eutrofização? Tem ideia do que ela seja? Vamos lá. Eutrofização é um fenômeno que acontece nos corpos de água, ou seja, em rios, lagos, lagoas, e ocorre, na eutrofização o aumento de nutrientes. Quando eu penso em aumento de nutrientes, parece que é algo positivo para a água, Porém, com esse aumento, acaba acontecendo um aumento em excesso de algas e cianobactérias microscópicas fotossintetizantes. Quando eu penso em algas e cianobactérias, de repente vocês pensam naquelas plantinhas, mas aqui elas são microscópicas, tá, pessoal? Aqui é a imagem no cantinho representando algas e cianobactérias microscópicas. Quando esses seres eles se acumulam na água, eles ficam na superfície, Ficam na parte de cima e faz com que essa água ela fique escura, turva, que nós dizemos, Uma água turva. Quando a água então ela escurece, ela impede, não permite a passagem de luz para as profundidades daquele rio, as profundidades daquele lago. Então, apesar desses seres aqui, algas e cianobactérias, elas fazem fotossíntese na parte superior do rio, a parte de baixo, quem está no lado de baixo, nas profundidades desse rio, desse lago, não consegue receber luz. E aí, sem luz, não ocorre a fotossíntese. Tá aqui a imagem, então, de uma alga mais profundo do rio, ou do mar aqui, e a luz entrando. Se tem o excesso de algas e cianobactérias na superfície, essa luz não consegue iluminar lá no fundo. E se não ilumina lá no fundo, não tem fotossíntese. Esses seres sem fotossíntese, as plantas e as algas abaixo da camada, sem fotossíntese, acabam morrendo. E aí cai drasticamente a quantidade de oxigênio na água. Com a morte desses seres, então, aumenta também a quantidade de seres decompositores, Aqueles que se alimentam da matéria morta. Então, muitos seres vivos mortos pela falta de fotossíntese aumenta o número de decompositores que decompõem esses seres. Esses decompositores, eles também utilizam pouco oxigênio que fica ali na água, acontecendo o total desaparecimento de todo o oxigênio dessa água, que a última consequência vai ser a morte de peixes e animais aquáticos. Por quê, pessoal? Sem a fotossíntese na parte subterrânea, não tem a liberação de oxigênio dissolvido na água. E estes peixes aqui, eles também usam o oxigênio, certo? E aí eles acabam morrendo, sufocados, afogados. Já pensaram nisso? Peixes morrendo afogados? Mas acontece se não tem oxigênio na água. Beleza? Então, aqui a imagem, para chamar a atenção mesmo da quantidade de peixes, e isso é bem comum. Se você procurar na internet, você vai encontrar uma série de imagens de peixes, ou por eutrofização, ou por outros tipos de contaminação na água, que morrem assim em grandes quantidades, certo? Então, isso é a eutrofização. Aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo verdadeiro, tá? Uma manchete, coloração verde do rio Tietê é amenizada, mas bióloga alerta que poluição continua, tá? Essa manchete é uma reportagem verdadeira lá do site do G1. Se você tiver interesse em ler a reportagem completa, clica aqui no link que vai direto para lá, tá?
E daí, pessoal, esta imagem, ela faz parte dessa reportagem. É claro que não é aquela parte do Rio Tietê hiper imunda, né, que fica ali na Grande São Paulo, que muitos de vocês provavelmente conhecem. É uma parte mais afastada do rio. Porém, dá bem para ver aqui nessa imagem a coloração turva, né, que eu disse no slide anterior aqui. Então, o excesso de algas e cianobactérias na superfície não permite com que a luz entre nas profundidades e aí causa o desequilíbrio completo do ecossistema aquático. Então, essa imagem é verdadeira, retirei desse site aqui, né, dessa manchete, e aqui duas imagens que também são verdadeiras, porém não da mesma manchete, mas para chamar atenção mesmo, para vocês perceberem aqui a textura da água, né, quando ela está com a eutrofização, e mais um peixinho morto para chamar a atenção de vocês da gravidade desse problema. E daí eu pergunto, quais seriam então as causas da eutrofização? A eutrofização, ela pode acontecer sim de forma natural, porque às vezes, né, aquele corpo de água, ele já está envelhecido, então os serezinhos de lá, eles vão morrendo e aí acontece o acúmulo dos nutrientes e dos decompositores. Porém, tudo que acontece de forma natural é mais fácil para a própria natureza se regular, se autorremediar. O problema são as causas humanas, né? E quais seriam as causas humanas? O despejo do esgoto doméstico, industrial, matéria orgânica de todos os tipos, tá? Então, esta é a ação humana que causa a eutrofização, beleza? Qual seria a solução para a eutrofização, para acabar com isso? Saneamento básico. Vocês se lembram o que é o saneamento básico? É o tratamento da água e do esgoto, né? Então, o saneamento básico é o tratamento da água, do esgoto e a limpeza urbana, né, pessoal? Que não permite que nem o esgoto, nem o lixo, né, ele se acumule nos rios, lagos e mares. Então, seria ideal que todas as cidades tivessem um saneamento básico adequado, beleza? Muito bem. Com o saneamento básico, acontece o desaparecimento da eutrofização, o desaparecimento, ou pelo menos redução, de doenças de veiculação hídrica. O que são as doenças de veiculação hídrica, pessoal? Aquelas doenças que são transmitidas pela água contaminada, pela água suja. Então, o saneamento básico também é legal para isso. E com o saneamento básico, nós evitamos de ver imagens como essas. E aí eu escolhi uma imagem bem triste e bem feia, né, pessoal? Ninguém, nenhum ser humano merece morar em um ambiente assim, né? Com essa água extremamente contaminada que vai transmitir doenças com certeza, fora o mau cheiro e todos os seres que podem, né, ser atraídos aqui, como ratos e baratas, certo? Então, nota 10 para o saneamento básico. E é isso, pessoal. Uma aula bem rapidinha, bem simples, só para a gente fechar esse assunto. Aqui alguns slides que eu usei para essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Façam todas as anotações necessárias no caderno e bons estudos!